Olá, eu me chamo Clóvis Coelho e nós do canal Comando Semente da Luz estamos de volta hoje, dia 2 de agosto de 2023, aula de número 40. Passamos pelas duas aulas referentes à Grande Guerra de Orion, não esgotamos o assunto nela, mas agora vamos avançar na direção daquela nova etapa que eu adiantei para vocês, com mais informações em direção ao entendimento de Gaia, do nosso planeta Terra, e passaremos por todas aquelas etapas dos continentes perdidos, civilizações e culturas que foram ocultadas do povo, da população em geral, até chegarmos aos Anunnakis, que nos darão uma compreensão mais ampla da nossa verdadeira história, do nosso vínculo sideral com seres postos em hierarquias que ainda fazem parte de um projeto nosso, da Operação Resgate Terra, do Projeto Terra. Mas para entrar nesses temas, vamos fazer aquela nossa respiração seguida do nosso ancoramento. Vamos inspirar e expirar num primeiro momento, apenas com o foco no esvaziamento mental. Eu contei para vocês aqui os 17 segundos. Inspire, retenha por 17 segundos e expire. Já expliquei anteriormente também o motivo dos 17 segundos. Esvazia sua mente. E na sequência, vamos continuar respirando profundamente. Colocar para dentro coisas boas e para fora vamos nos limpar. Vamos retirar de nós coisas que atrapalham. Então, inspire. Retenha. Mas você inspirou agora pensando em coisas boas, coisas belas, projetos, metas, focos que você vai cocriar, que você vai construir e já vai trazer para a sua volta, para o seu entorno. Respirando junto com o gás oxigênio, toda essa energia magnânima, essa energia quintessenciada que vem direto das mãos do nosso Pai Universal, Mika, das ordens, conselhos e postos que chamamos aqui na sequência do nosso ancoramento. Vem dos seus mestres, mentores, ancoradores e reveladores. E expire com alguma força, usando o diafragma e o músculo do períneo, para que você exale, junto com um gás carbônico, aquilo que impede você, aquilo que trava, que traumatiza, que atrapalha a sua ascensão, a sua verticalização. Então coloque para fora traumas, fobias, medos, gaiolas, batismos, pactos, contratos negativados, miasmas, dispositivos umbralinos, chips e tudo mais que impede a sua ascensão. Ainda respirando, nos ligamos aos queridos guias, amados mestres e a toda a nossa enorme família estelar, que se encontra cada vez mais próxima de nós, cada vez mais felizes com a nossa ascensão, com o crescimento do comando da luz, com o crescimento do comando semente da luz e, mais importante, com o crescimento do número de sementes que vêm sendo buscadas, atingidas e que, dentre elas, muitas vêm abrindo a sua mente para que o seu conhecimento interestelar possa chegar de outros níveis, fazendo de você não algo melhor, mas fazendo de você o que você é, fazendo você redescobrir a sua real conjuntura sideral.
Nos ligamos assim às ordens Amarilis, Chansara, Santara, Kumara e a grande fraternidade branca. As ordens Melquisedeque, Lamnadek, Vornandek e Goronandek. Aos comandos Astar, Chamuna, Siriano, Canopiano, Andromediano e os centuriões de Orion, nossa fraternidade das Três Marias ou guardiões do tempo. Esses seres, ordens, hierarquias e postos nos potencializam, capacitando-nos a ligação com os comandantes Ashirion, Norton, Oberon, Kirion, Kron, Stararielis, Rovena, Starhog, Yanko Rainin, Maria das Estrelas, Arkel, Astarniolin II, Jaguar e Pantera Negra, que nos ligam às naves Arquitrans, Anex, Estrela da Vida, Aruanda, Nosso Lar, Ágata, Shambhala, Ramaris e Ramatiz. Todos de pretos velhos e caboclos nos abraçam de uma maneira exultante, assim como os tronos de Pombagiras e Exus postam-se aos nossos lados, ampliando nosso mercaba coletivo com 7 velas enormes que formam muros de proteção associados às nossas tronqueiras, construindo as colunas Búdica e Mahatma com a falange mariana e o nosso resgate fraterno de Mãe Maria, Maria Madalena, Sara e Marta, os sacerdotes do templo de Horus com Rancor e as sacerdotisas do templo de Ísis com Rokna, entrando em profundo contato de canalização com cada um de nós. Chamem seus mestres, mentores, guias, amparadores e reveladores. Nessas horas, eles estarão muito contentes de estar estudando com vocês, de poder abrir a sua pineal e a sua chamatrina, desintoxicando você, desatrelando você dessa matriz de controle. Chamamos assim as energias do raio amarelo de Lanto, Siddhartha Gautama, Kuan-Yin, Osho, Yogananda, Chico Xavier. Esse raio amarelo dourado, o raio da sabedoria, que abre esses caminhos de conhecimento, nos permitirão hoje, aqui, uma vez mais, ampliar o nosso cabedal e acessar aquilo que é nosso. Kansham Pham, Kansham Pham, Kansham Pham. Jai Jai Shivam Shivam Kara, Jai Jai Shivam Shivam Kara. Hareon, Hareon, Hareon Kara, Hare Hare, Hare Hare, Om Kara. Assim é, assim está feito. Vamos então à nossa aula de número 40, que se inicia hoje com o tópico pós-Grande Guerra de Orion. Como nós, na aula anterior, tratamos da Guerra de Orion, na verdade, das 2 aulas anteriores, tratamos da Grande Guerra de Orion, e você pode pensar assim, então terminou o assunto e ali você esgotou tudo. Eu já havia falado com vocês anteriormente que esses assuntos aqui tratados raramente se esgotam. Até porque muitos deles, como são originados de canalizações, de estudos profundos e de cruzamentos bibliográficos, os seres vão dando a nós, aos poucos, no tempo exato, no tempo preciso, uma informação mais. Tanto que eu já atualizei para vocês os níveis pós-fractal de alma, que no início eu trouxe de uma forma e já ampliei esse processo. Assim, a Grande Guerra de Orion também será não modificada, mas cada vez mais falada. Mas agora você a conhece. Você a entende no tempo e no espaço. E você já percebe os vínculos que nós todos aqui do planeta hoje temos com esse evento. Então vamos ao pós-guerra. A Grande Guerra de Orion ela produziu 3 trilhões de clones humanos. Lembra que nós falamos sobre isso, né?
3 trilhões de clones humanos, que passou a ser um problema novo. Por que um problema novo? Nunca havia sido, pelo menos em Nébadon, em Naosh, no universo Theta, produzido tantos clones humanos. Porque o objetivo foi a guerra, foi confrontar com a produção de ovos dos seres do outro lado. E esse problema novo fez com que a Federação passasse a estabelecer esses clones em sistema de castas. Lembra que nós falamos sobre as castas arcontes, lá no iniciozinho? Então, similar a esse sistema de castas arcontes, a Federação teve que organizar esses clones que haviam sido criados para o combate na guerra. Não havia, a princípio, um planejamento para eles que não fosse esse. Eles organizaram eles com as seguintes características que estão aqui, em setinha vermelha. Ó. A hibernação do corpo criogênico desses clones. E eles tinham corpo criogênico. E observe também, eu coloco para você aqui o possível plural. Ó. 2 corpos criogênicos, porque você pode ter mais de um. Mas esse assunto é um assunto que chegará em breve para nós. Não tem como eu falar de corpo criogênico agora. Lembra que eu já abordei para vocês sobre os 32 corpos? E esse corpo criogênico é um corpo além desse. É um corpo de uma outra natureza. É um corpo de uma outra importância. Não necessariamente todos terão ou têm corpo criogênico. Alguns têm mais de um. E nós chegaremos a esse entendimento. Só entende que agora esses clones, não é o seu caso, se você não for clone, na época tinham a hibernação do seu corpo criogênico para um maior controle, por isso sistema de castas. O apagamento das memórias pós-morte. Então, depois que esses seres partiam do nível mais baixo dimensional que eles vinham a encarnar, o seu hoje é 4D, eles tinham as memórias pós-morte apagadas. E o reencarne era decidido pelas federações. Em algumas localidades, foi um reencarne sem livre-arbítrio. E nós já abordamos um pouquinho para vocês que em alguns locais, até citei alguns locais, expliquei sobre eles, há um modelo de civilização, de existência, sem livre-arbítrio. Não é tudo igual a esse que você tem hoje. Após a Grande Guerra, essa evolução para esses clones passou a ser limitada ao nível do eu sou. Lembra, ó, você é um fractal de alma, você daqui vai para o nível alma, do nível alma você vai para o nível espírito, do nível espírito você vai para o nível eu sou. Parava aí. A evolução desses seres era atrelada a essa etapa. Você, que eu desejo muito, espero demais que você não seja um clone, e tenho quase certeza disso, você vai além do eu sou. O seu eu sou, ele ascende para o nível monádico, e a sua mônada ascende para o nível supramonádico. Então você tem uma liberdade maior, além do livre-arbítrio na matéria bariônica, você tem uma liberdade maior de trânsito por todas essas etapas que nós já apresentamos também aqui para vocês. Então, para quem está chegando aqui agora, muito bem-vindo. É um prazer tê-los de volta ao nosso convívio. Mas, quando eu falo de volta a nível sideral, tá? Mas, se você não assistiu às outras aulas, pode terminar essa. Mas volte e busque os ensinamentos anteriores, porque eles são fundamentais para que você associe corretamente o que você está aprendendo aqui agora. Aí sim, ó, após a Grande Guerra de Orion, a energia Arconte, lembram? De Arcones, de galáxia de Arcones, Saratens, Chopats, Acrãs, draconianos negativados. Essa energia é produzida por esse local, infelizmente, mesmo com o fim da guerra, já havia se alastrado. E entram em cena para combater esse alastramento Metraton, um filho paralítico conhecidíssimo nosso, e outros filhos paralíticos como Micá, Emanuelis, Starrer, desdobrando-se todos eles entre as raças negativadas. E eles fizeram isso através de uma coisa que também nós já falamos, que é esse aqui da imagem, ó, o Projeto Metron. Até pontuei para você, ó, aula 15, ele foi abordado, foi falado bastante sobre ele,
é mais um. Você pode ver, se na aula 15 eu falei sobre ele, eu não esgotei o projeto do Metron. Ele já volta aqui na aula 40, porque esses assuntos se falam. São conhecimentos, nomenclaturas que precisam retornar para que você faça o cruzamento entre essas informações e sempre se atualize. Então, lá na aula 15, abordamos o que foi o projeto Metron, que está aqui, ó, nessa ilustração, da inclusão de material genético morontial Kumara nas raças reptilianas. Então está aqui, ó. Qual era o objetivo do projeto Metron junto a essas raças negativadas? Despertar o amor incondicional. E aí vai surgir aqui uma nova sigla que já está no nosso glossário, a AI. Tá? Tem a IA, que é a inteligência artificial. A AI é o amor incondicional, não é A, é o AI. E esse amor incondicional Kumara via DNA modificado. Por isso você voltou na aula 15 para entender isso aí. Essa ideia é colocada lá. Mas sobre isso eu vou abordar um pouquinho, porque ele é muito importante para nós a partir de agora. Essa ideia Kumara, esse código Kumara, esses Kumaras, que serão abordados ainda hoje um pouco mais em outro slide, são seres fundamentais. São hierarquias, são consciências, e muitos dos hoje no planeta Terra são Kumaras. É muito provável que eu esteja falando com um Kumara agora, com uma Kumara especial, fundamental, única. É você, ser Kumara, de Sírios e de outras localidades, como Canopus, Andrômeda, e vários desses locais, de onde esses seres vieram para trabalhar hoje na Terra. Mas esse ponto que eu falo aqui é sobre o projeto Metron. Isso se deu, sobretudo, das raças reptilianas e draconianas negativadas. Se deu em Hegel e Tuban, como nós tratamos lá atrás. Então, aqui é só uma exemplificação, uma representação dessa modificação genética que foi feita, mas que no próximo slide, ainda hoje, será tratado com mais detalhes. O projeto Metron é o próprio. Chegamos a ele. E aqui, uma ilustração dos Kumaras, seres magnânimos, maravilhosos, minha honra a eles. A ordem Kumara é das mais importantes quanto à energia crística. E o foco do projeto Metron era que, em 250 ciclos encarnacionais, em 250 idas e vidas, atingiram boa parte das raças negativadas com amor incondicional Kumara. Então, funcionou. Deixa eu tentar me aprofundar um pouco mais nisso. Esses seres de raças negativadas não são humanos, não eram humanos. Eles eram dragões, dracos, répteis. E esses seres, como eu já expliquei bem no início, são mais frios, mais objetivos, mais calculistas. Não tem neles algumas características que levam a eles a ter emoções, a ter sentimentos, como você, hoje, humano, tem. E essa característica Kumara, esse potencial morontial que foi colocado neles, fez com que ele pudesse despertar esses sentimentos. Inclusive a questão glandular. Essas raças que eu citei anteriormente, agora há pouco, não têm certas relações glandulares ou reações de hormônios e de produção de sentimento como nós temos. E para isso também veio o projeto Metron, para despertar nelas e neles esse potencial. Então, ao atingir essas raças com o amor incondicional Kumara, isso fazia com que eles passassem a ter dentro deles essa partícula divina, que nós também já estudamos, que é o MCM, Morontial Crístico Mahatma. Para quem está chegando agora também, não está ainda habituado a esses termos, em breve, em aulas futuras, muito próximas, a próxima e a seguinte, que já estão prontas, nós vamos explicar até um pouquinho mais sobre características decimais e morontiais, que algumas fontes colocam, inclusive, como sendo iguais, como sendo
a mesma coisa. Eu diria que elas são associadas, mas não tem problema, é uma questão de semântica ou de entendimento daquele conhecimento. Então, esses seres passavam a ter o MCM, que hoje você tem, que hoje você, semente na superfície da Terra, tem o Morontial Crístico Mahatma. Por isso você está aqui. Só consegue chegar até aqui, e por isso eu falei para vocês logo no início que o canal não seria para milhões. Não seria para arrebatar massas, arrebanhar milhões de seres. Porque não há tempo para isso. Não há espaço para isso. Nosso gap temporal que se abriu em 23 e fecha em 26, não é o fim de nada, é um fechamento de ciclo. Ele vai abarcar, ele vai abraçar esses seres desse cabedal. E eles poderão ser milhares, mas eles não serão milhões. 63% da população do planeta hoje já está comprometida com a matriz de controle. Em alguns casos, mais. Então, pouquíssimos serão os despertos. Porque pouquíssimos ainda estão despertando. Você, semente, está aqui agora despertando. Então, se instala nesses seres essa ideia do Morontial Crístico Mahatma. Houve embates e discordâncias entre os reptilianos, ou seja, a introdução do projeto Metron não foi assim, tudo perfeito, pleno e maravilhoso, como quase nada foi. Não só aqui, tá, gente? Em vários lugares fora daqui. Mas logo os primeiros reptilianos ascensos, os primeiros reptilianos Kumaras ascensos, se estabeleceram. Então, logo os que haviam descido nas raças reptilianas, os filhos paralíticos e desdobramentos deles, conseguiram transmitir aos demais esse cabedal, esse sentimento. E ao contaminar para o bem, como fez Jesus no planeta, como tentou fazer Jesus Sananda na Terra, e com alguns fez, com alguns poucos fez. Não foi o objetivo totalmente alcançado, mas fez. É quase a mesma lógica. E esses reptilianos Kumaras, ao ascenderem, se estabeleceram e são hoje minoria. Os reptilianos da antiga matriz genética original, ainda sem o AI Kumara, o amor incondicional Kumara. Então, você que tem medo de réptil, hoje vai aparecer uma imagem de réptil, não faça. Não ache que eles são, na maioria, negativados. Não são mais. A grande maioria dos nossos irmãozinhos queridíssimos cósmicos reptilianos já fazem parte de uma nova matriz genética. Já abraçaram a mesma ideia que nós estamos aqui hoje também. Embalados, envolvidos por essa energia. Se organizaram assim, esses seres, já os ascensos e os influenciados positivamente, em fraternidades em Orion, a fim de desfragmentar as sequelas da Grande Guerra de Orion, que é uma coisa que a gente vai ver ao longo de todas as nossas aulas, a partir de agora, quando entraremos em Gaia, quando entraremos no planeta Terra, e eu acho que eu fico até mais influenciado positivamente nessa hora, porque não é que haja algum assunto aqui que eu não goste, mas esse assunto do planeta Terra sendo mostrado com Lemúria, Atlântida, Shangri-La, Mu, o Império Rama, os astecas, maias e incas e tantos outros, isso me dá uma felicidade permanente. Claro, eu tive lá, eu sei disso, faço parte desse histórico, mas é um assunto que é fundamental que você mergulhe nele, que você abrace esse conhecimento. E essa organização em fraternidades em Orion foram fundamentais porque essas fraternidades depois vieram para cá. E entre elas, a fraternidade do raio dourado, do raio violeta, do raio azul e a importantíssima fraternidade das Três Marias, que você pode não conhecer com esse nome, mas você vai entendê-la agora. A fraternidade das Três Marias, a F3M, outra sigla que está no nosso glossário
e não grande fraternidade branca. Por que esse porém? Há em muitas nomenclaturas e fontes que nós estudamos a confusão entre a F3M e a GFB. Não são a mesma, são duas maravilhosas ordens, importantíssimas, cada uma com a sua função. Elas se encontram, elas se falam, elas não se degladiam, mas são diferentes. Ela é constituída somente por esses seres que eu acabei de falar, os reptilianos ascensos, os reptilianos com maras ascensos, oriundos dos primeiros seres que ascenderam pós-Projeto Metron. E eles gerenciam um dos grandes portais do universo local de Nebadon, o nosso universo local. E atuam ativamente de maneira fundamental na Operação Resgate Terra. Esses seres estão aqui conosco. Eu chamo eles, no início, como centuriões de Orion. Você vai ver isso ali mais à frente. E esse portal se comunica com dimensões e hierarquias mais elevadas. 5D, 6D, 7D, mas muitas mais. Muito além. Com importantes intervenções temporais e multidimensionais, como eu já venho trabalhando com vocês desde o início do canal. E aí o que eu falei, ó, a F3M, ou Fraternidade das Três Marias, também é chamada de Centuriões de Orion. E é como eu sempre chamei, é como eu coloco no ancoramento, ou Guardiões do Tempo. Está aqui, ó. Guardiões do Tempo, uma imagem ilustrativa desses seres poderosos guardando o tempo. A F3M monitora grupos rebeldes que programam viagens temporais para invadir linhas temporais de orbes em dimensões mais densas, como o nosso. O nosso está em 4D, isso é uma dimensão mais densa. 4 e 5D costumam ser consideradas dimensões mais densas. E aqui, inclusive, esses seres rebeldes já tentaram fazer diversas, e o tentam até hoje. Mas essa invasão ela é contrária à primeira diretriz, que nós também já estudamos aqui. Não há registros de invasões exitosas desses seres nas linhas temporais, justamente por causa da participação magnânima da F3M. E os reptilianos em Gaia? Está aqui a imagem que eu falei de um reptiliano, eu reputo belíssima. Você pode ter o medo que você quiser, você pode sentir o acho que você sentir. Não faça, porque eles não são necessariamente o que você acha que eles são. Observe que a saudação que ele faz no início, qual é? Olha a saudação que o reptiliano faz. Já lembram de alguém fazendo isso? Já viram alguém fazendo isso? Pois pense no que pode ser isso. Relacione o que eu trago aqui. Há alguns reptilianos, sim, em 4 e 5D na Terra hoje, ainda ligados ao SGS negativado, sob a energia anticristo, associados à sanha de poder de Saratem. Já vimos isso. Infelizmente, aqui no planeta ainda há desses seres, mas como eu falei, a parte que cabe a essa relação é a menor. A maioria dos reptilianos já aderiram à federação, como também fizeram muitos insectoides que outrora se negativaram, mas hoje fortalecem ainda mais a nossa federação. Então, esses seres que outrora fizeram parte de um passado, como nós também podemos tê-lo feito, parte de um passado nebuloso, negativo ou sombrio, você hoje está aqui, buscando ascender. 37 mundos quarentenados foram selecionados para abrigar esses trilhões de clones. Então, no início de hoje, a gente começou a falar dos trilhões de clones, lembra? A gente volta a eles. Depois dessa explicação um pouco mais longa sobre tudo que passa por esse processo, esses clones foram decididos pela federação, pelas ordens envolvidas no processo, que seriam alocados em 37 mundos quarentenados. E a Terra, Gaia, está em asterisco ali em cima, e no texto, porque você vai ver sobre Gaia na sequência, está entre esses 37 mundos quarentenados. Só lembrando que eu vou explicar ainda, mas Terra e Gaia não é a mesma coisa. Alguns fazem referência como se fosse ao planeta Terra, também chamado de Urântia, também chamado de Chan, de Projeto Planeta Azul. Mas Terra e Gaia
se falam, se associam, não são a mesma coisa. Você vai entender isso a partir de hoje. Onde também, aqui na Terra, se realiza o quê? O aperfeiçoamento do projeto adâmico, sobre o qual já falamos, mas as próximas aulas que eu falei que entram muito mais o tópico Gaia, será falado bastante sobre esse maravilhoso projeto adâmico, do qual muito provavelmente você é parte integrante. Vamos à hipótese Gaia. Hoje a gente começa a falar de Gaia, esse absurdo de maravilha que é esse potencial feminino do sagrado máximo Gaia. Mas é tanta informação que nós temos sobre Gaia, é tanta ligação que nós temos com as queridíssimas sacerdotisas e com todo o comando siriano que está atrelado a Gaia, que a gente precisou começar aqui nesse slide, que é o último de hoje, e que terminará em outras aulas. Na verdade, terminará não, continuará em outras aulas, porque Gaia, assim como GGO, Projeto Metron, Kumara, isso não acaba. Isso é cada vez mais informação. Porque quando a gente acha que a gente esgotou a nossa cota de informação sobre aquele tema, vem mais, e chega outra. Vamos à hipótese Gaia. A hipótese Gaia, inclusive, é algo fundamentado na ciência do planeta. Se você jogar na internet e procurar hipótese Gaia, você vai achar hipótese Gaia. E vai encontrar informações similares a essa que eu estou trazendo aqui para você. Então, falar de Gaia como hipótese Gaia não é uma coisa transcendental, não é uma coisa puramente metafísica. Mas vamos a ela. Fundamentada na ecologia, ela diz que a biologia e os componentes físicos 4D. O que é componentes físicos 4D? Solo, planta, animal, tudo que é da matéria, da fisicalidade 4D na superfície do planeta hoje, estão integrados. Isso não lembra vocês esse planeta aqui, não? Esse planeta Pandora, do Avatar 1 e Avatar 2, Caminho das Águas, que não é fictício, não é inventado, que não é criado, que de ficção não tem nada. Aquela integração, outrora a Gaia teve. Outrora o nosso planeta Terra teve. É um complexo sistema climático e biogeoquímico planetário. Climático e biológico, geográfico, de terra, de planeta, e químico. A química das coisas, os elementos. Aí entram os devas, os elementos e os elementais, os orixás, numa combinação, numa simbiose planetária, fazendo da Terra um ser vivo consciente. Isso é Gaia. Gaia é a consciência do planeta Terra. É algo transcendente. É algo fora do normal. Liguem-se a Gaia. Se aprofundem a essa ideia de Gaia. Gaia é menina. Gaia é fêmea. Gaia é mulher. E Gaia está aqui. Simbolizada dessa forma. Linda. Linda. Um planeta. E a gente pode chamar de Terra a estrutura do orbe. A estrutura física do planeta. E Gaia é a consciência. Como se Gaia fosse a alma, ou fractal de alma da Terra. Pensem assim, você está nesse invólucro aqui, isso é um invólucro 4D, temporário. A Terra também, de um tempo muito maior que o nosso. Mas Gaia é uma consciência. Você é um fractal. Gaia é um fractal enorme, poderosíssimo, que está profundamente ligado a você. Observa na imagem, que não é uma imagem aleatória, o reino animal, o reino vegetal, os elementos, a relação do yin e do yang, do positivo e negativo, do alto e baixo, do certo e errado, do bom e mal, da dualidade embutida numa lógica de equilíbrio, de harmonia. Gaia, a ACCF,
ou alma consciencial coletiva feminina da Terra, é identificada também como... Por que eu sublinhei aqui, ó? Sublinhei não. Por que eu coloquei cores? Porque há nomenclaturas que eu já vi, são poucas, que chamam Gaia de ACCF. Então, se você encontrar, é a mesma coisa. Por que é ACCF? Alma consciencial coletiva feminina. Ela é identificada como Nanamburuque. Estar. Pachamama. Então, quando você se referir a Nanamburuque, essa é Gaia. Ou seja, lembra que eu falei lá no início que Umbanda e Candomblé não são religiões? E não são. São escolas herméticas, escolas de magia, escolas de saber profundo, milenar. Isso é Gaia. Nanamburuque. Ista, Pachamama. Ista principalmente, Pachamama nem tanto. A gente vai estudar mais para frente a origem desses nomes. Mas toda vez que você ouvir Pachamama, Ista e Nanamburuque, você está tratando da mulher mais sagrada desse planeta, que é o fractal de alma do planeta Terra. É a elas que se ligam profundamente Mãe Maria, Maria Madalena, Sara e Marta. É um orixá, Nanã, da maleabilidade, que instiga a evolução por estabilização ou decantação de vícios e desequilíbrios. Isso aqui é uma lógica bem da Umbanda, tá? Se você procurar, inclusive, nos livros de Rubens Saraceni e do Robson Pinheiro, você vai encontrar esse cabedal de informação ligado a essa ideia. O orixá que desfaz o que está paralisado. Gaia cósmica, Gaia absorvente. Gaia negativa no sentido de contraponto do positivo, não do negativo de ruim. Gaia é ativa, é feminina e atua por atração magnética. Gaia mobiliza água e terra. Ou seja, Gaia é como se fosse a contraparte da deusa dentro do nosso planeta. Ela está dentro de você. Ela faz parte desse projeto. E aqui, para fechar hoje, de maneira ímpar, eu tenho Gaia com uma outra roupagem. Uma roupagem de aparência de mulher. Uma mulher terrena, linda, belíssima. Que toca para você as notas musicais desse comando. Cada nota dessa é um acorde que Gaia toca para que entre pelos seus poros, pelos seus ouvidos, e convença você da abertura necessária do leque que se faz aqui, nesse momento agora. Gaia é uma dessas comandantes do gap temporal de 23 a 26. Gaia faz com que você acesse o que você é. Que você é isso aqui. Você é sideral. Sejam bem-vindos a Gaia. Kan Sham Pham. Kan Sham Pham. Kan Sham Pham. Jai Jai Shivam Shivam Kara. Jai Jai Shivam Shivam Kara. Harion. Harion. Harion Kara. Hare Hare. Hare Hare. Om Kara. Assim é. Assim está feito. Fiquem em paz. Aproveitem. Não se permitam perder mais tempo. A hora é chegada. O conhecimento está sendo colocado à disposição de vocês. Aproveitem. Estudem com Gaia. Até a próxima.